Se você é um procrastinador, esse vídeo é para você. A procrastinação, ela tem rodado a nossa sociedade. Essa semana eu conversei com alguns clientes que mencionaram que começam a fazer coisas, mas param porque estão procrastinando e não conseguem ter resultados. Procrastinam fazer os lançamentos dos gastos, procrastinam fazer a análise do orçamento, procrastinam fazer uma aula, procrastinam fazer uma atividade física, procrastinam mudar a rotina. Para tudo, a desculpa, a palavra da vez é a procrastinação. E isso é um mal, de fato, que tem a condição de atrasar os seus resultados. Hoje eu quero trazer um pouco aqui, né, desse conteúdo e uma técnica bem bacana que eu, inclusive, indiquei para essas pessoas ao longo dessa semana, que talvez pode servir para você também evitar a procrastinação e conseguir alcançar os seus alvos. Então vamos lá. Para quem não me conhece, para quem chegou aqui recentemente, para quem está assistindo esse vídeo ou algo meu pela primeira vez, o meu nome é Luciene Azevedo, eu sou mentora em finanças comportamentais com foco em emocional, unindo aí as emoções e os números. Sou especializada em neurociência e psicologia positiva e como formação e trabalhando por muitos anos contadora. Então eu uni tudo isso e trouxe uma metodologia de fato que une as emoções e os números para a pessoa entender que às vezes ela está vivendo aí gargalos, travas, tenta de tudo e não consegue e acha que aquilo não é para ela e continua com a vida financeira frustrada. Essa sou eu e esse canal Finanças Sem Limites tem o cunho, o objetivo de falar desses dois assuntos para vocês, trazendo clareza, trazendo direcionamento, trazendo ferramentas para você conseguir dominar as suas finanças e, além de viver liberdade financeira, conseguir viver liberdade relacional e liberdade emocional. Então vamos falar sobre a procrastinação, quais são os problemas que essa emoção, que esse comportamento, esse hábito, ele acarreta nos seus resultados. Não só financeiro, porque nós falamos aqui de finanças, mas em qualquer área da vida. Afinal de contas, o dinheiro está em todas as áreas da sua vida e influencia todos os seus resultados. E da forma que você faz uma coisa, você vai fazer todas as outras. Então, se você procrastina na hora de organizar suas finanças, provavelmente você procrastina em outras coisas. Talvez terminar um livro, talvez terminar uma sequência de dias indo na academia, talvez procrastine uma tarefa de organizar um armário dentro de casa e por aí vai. A gente tende a fazer a mesma coisa em demais áreas da nossa vida. Então vamos entender o que é a procrastinação. Primeiramente, ela não é preguiça. Só para a gente poder tirar aqui, né, um pouco desse lugar de, eu estou com preguiça. Primeiro que a preguiça, ela é um estado que paralisa a pessoa definitivamente. Não é o cansaço, porque o cansaço, às vezes ele é temporário. Se a pessoa descansa no outro dia, ela vai conseguir dar sequência nas atividades dela. A procrastinação, ela é um hábito sabotador, porque você, às vezes, tem várias questões emocionais que te impedem de expor, que te impedem de ter resultados, porque você está com uma emoção, com uma trava ferida dentro de você. E quais são os gargalos em relação a essa procrastinação? Primeiro, que ela vai, de fato, fazer com que você corra contra o tempo, né? Ela é um caos quando a gente fala em tempo e resultado. Você tem uma única vida, certo? Todos nós aqui temos uma única vida. E ela é, pelo menos assim, mensurável em questões de anos. Então, a depender da idade que nós temos, a gente já caminhou metade, talvez, né, do nosso processo. E aí falta só uma parte. E aí, se a gente continua procrastinando, quais são os impactos que isso vai gerar para a nossa vida? Tanto na saúde, nos relacionamentos, no nosso profissional, no nosso financeiro. Como que você pretende chegar ao final da vida, contando quais conquistas que você teve? Esse é um ponto que às vezes a gente pode trazer como uma análise, como um questionamento acerca da procrastinação. O tanto que ela vai paralisar a gente de melhorar, de desenvolver. Então, o tempo, ele acaba sendo de fato, né, algo contra nós quando nós somos procrastinadores. Ele está passando, ele não para, ele não te pergunta se você quer uma pausa, ele só está continuando. Então a procrastinação ela precisa ser interrompida,
quebrando hábitos, né, rotineiros, diários, com muito esforço e muita dedicação, para você romper e ter seus resultados. E não fique preocupado achando que talvez você já perdeu muito tempo, que você não consegue conquistar talvez o que você deseja dentro do seu plano de sonhos, dos seus objetivos de vida, porque você procrastinou muito nos últimos anos. Quando a gente faz a virada de chave dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso cérebro, né, na neuroplasticidade, na mecânica do nosso funcionamento, a gente tende a ter resultados mais fluidos, porque a gente mudou a fonte, a mecânica que gera o nosso comportamento e as nossas decisões. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Só para você entender que a preguiça ela é um mecanismo cerebral que é ligado à parte, né, do funcionamento do sistema límbico, que é onde arquivam as nossas emoções, está lá no nosso cérebro no inconsciente, em contrapartida ao córtex pré-frontal, que é onde nós tomamos as decisões racionais. A nossa mente que decide, que atua em 5% da mente como um todo. Então, esse querer, às vezes você quer de fato organizar suas finanças, você quer ver o seu aplicativo atualizado, você quer fazer um curso para melhorar a sua performance, você desenvolver para conquistar talvez um aumento de salário, você quer investir paralelo no negócio, porque você tem vontade de empreender, tem vontade de melhorar a sua renda. Pode ser que às vezes você já tem um negócio e quer contratar alguém e quer ampliar, né, as suas vendas, mas você se pega procrastinando, empurrando com a barriga. Daqui a pouco eu faço. Amanhã eu faço. Daqui a um ano eu faço. E aí a gente só vai postergando o fazer, a ação, porque a nossa mecânica, né, o nosso sistema, ele está prezando por um prazer imediato. Porque às vezes a atividade que você precisa fazer, você já condicionou, falou que é ruim. Ah, eu detesto mexer com organização financeira, eu detesto lançar. Eu não tenho paciência de pegar um aplicativo e fazer um lançamento. E, gente, um lançamento dura cerca de 5 segundos, 6 segundos. E olhe lá, a depender, né, da prática que você já faz aí. É possível sim, só que a gente condicionou falando que aquilo é ruim, então a gente já colocou uma trava falando, eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu não desejo fazer, isso não importa para mim. A verdade é essa, a solução, ela mais clara, é aberta a isso, assim, eu não tô nem aí para isso, eu prefiro ficar aqui rodando o feed do meu celular, passando horas vendo a vida dos outros, porque para mim isso me dá mais prazer do que às vezes ver as minhas finanças. Só que talvez as suas finanças elas não estão te dando prazer porque você não está dedicando a ela, não está trazendo uma importância para aquilo ali. Então é tirar um pouco disso. Eu sempre falei que eu odiava academia, eu nunca gostei de ir, eu preferia fazer outras atividades mais soltas, né? Tipo a caminhada, a natação. Só que eu entendi que a musculação ela é importante, principalmente a gente está ficando mais adulto, a gente precisa condicionar o nosso corpo. E eu sempre falava isso toda vez para todo mundo. Gente, eu odeio academia, eu vou porque eu não tenho opção, eu odeio academia. Só que nesse eu odeio academia, o meu pensamento, a minha fala, isso me traz uma verdade dentro da minha mente que na hora de fazer eu me saboto. Eu vou 2 dias, fico 5 sem ir, eu pago a academia 1 ano, jogo dinheiro fora e vou, sei lá, somando aí 2, 3 meses. Tudo isso por causa de quê? De uma fala, de um pensamento, de uma emoção gerada quando eu proferi falando que eu não gostava, quando eu decidi falar, não quero isso. Porque talvez eu não me dei a oportunidade. E o que eu comecei a fazer nos últimos anos? Na verdade, nos últimos meses. Falei que eu não ia reclamar mais que a academia é ruim, que eu não gosto. E eu simplesmente abortei essa frase da minha mente, da minha boca. E eu comecei a ir. E no começar aí, não quer dizer que é prazeroso estar lá. Às vezes sim, às vezes não. Mas ficou mais leve. Pelo menos eu já começo a ver resultado, eu não fico nesse vai e vem, a coisa flui. Então talvez o que precisa fazer para você começar a mudar as suas ações é mudar os seus pensamentos, é mudar a sua fala. Porque a gente precisa conectar a nossa mente racional, que são os 5%, com a nossa mente inconsciente, que são as nossas emoções e as nossas ações, porque a nossa mente inconsciente ela acaba se tornando o nosso corpo, ou seja, a emoção que eu tenho, eu transpareço isso no que eu vou fazer. Então pare às vezes de falar que detesto organizar as minhas finanças. Comece por aí.
Só senta e faz. Começa a fazer, um dia vai ser ruim, no outro vai ser um pouquinho pior, daqui a pouco você entende que isso vira uma rotina, automatiza, assim como automatizou muitas coisas na sua vida e hoje você faz até sem perceber. Porque você vai condicionar o seu cérebro a fazer aquela atividade porque você programou ela. E muitas vezes a gente não faz porque a gente aprendeu ou condicionou, viu alguém fazendo, falando o tempo todo que era ruim. Ou a gente não teve, né, a prática de ver pessoas fazendo e a gente não acionou isso em nós. E aí a gente faz essa mecânica de trazer isso como um hábito. Algo precisa ser feito. Ah, eu odeio fazer. Não, gente, só faz. E aí você começa a ver os resultados e colher os frutos. E isso não é só para as finanças, não. Isso são para todas as coisas na vida. Então, esse sistema, né, cerebral, que o sistema límbico, ele quer prazer imediato, ele, né, anseia por tranquilidade, por conforto, ele não quer muito gastar energia. Em contrapartida, o cérebro racional, quando você fala que você não gosta, e você se coloca na posição de fazer uma ação que é ruim, você libera o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí você começa ali a fazer, a lançar, e aí você já fica estressado, porque não gosto de fazer isso. Então o seu corpo ele já está o quê? A cada dia mais automatizando que aquilo é horrível para você. E aí é mais fácil você procrastinar, falar assim, gente, depois eu faço, e aí você começar a fazer uma tarefa que é rodar o feed, ficar à toa, ir para Netflix. E isso dá mais o que? Satisfação e prazer. Então você só vai confirmando e validando que aquilo é ruim, quando simplesmente você precisava só fazer. Sem trazer esse estresse, sem já ir com o peso emocional de que aquilo é ruim. É uma atividade como qualquer outra. Então esse é o ponto, é você evitar essa dor que você traz, né, porque eu não gosto, e simplesmente fazer. E aí você começa a quebrar da dor para a satisfação de às vezes ver as suas finanças organizadas, de você saber para onde o seu dinheiro está indo. Porque muitas vezes as pessoas não querem fazer o controle organizacional, a organização das finanças, porque acha que isso vai travar elas, vai impedir elas de ter o que elas querem. E muito pelo contrário, a organização financeira e o planejamento, ele vai te dar muito mais liberdade de você escolher. Liberdade de você, por exemplo, preparar o seu futuro, a sua reserva, os seus investimentos a longo prazo e você ter condições de escolher, gente, hoje eu vou colocar parte do meu orçamento para fazer a troca das minhas roupas, para eu poder fazer uma viagem, para eu poder trocar o meu carro. Então você tem escolha, você tem poder de escolha, de decisão. Você não fica perdido sem saber o que você tem que fazer. Você começa a olhar e falar assim, gente, eu preciso aumentar minha renda. E aí você vai ver, então como que eu posso aumentar minha renda? Será que é ajustando a minha agenda? Será que é contratando alguém? Será que é especializando, trazendo mais um curso? Então esses são pontos que a gente consegue se beneficiar quando a gente começa a quebrar a procrastinação. E aí não precisa esperar, gente, a vontade cair do céu e falar assim, nossa, hoje eu acordei com muita vontade de lançar no meu aplicativo. Hoje eu acordei com muita vontade de ir para academia. Hoje eu acordei com muita vontade de organizar o meu armário. Não vai vir. Na maioria das vezes ela não vem esse desejo. Normalmente o desejo vem quando você está em busca de um sonho, de um objetivo, de algo muito maior, as tarefas cotidianas, os processos, aquilo que é corriqueiro, muitas vezes a vontade não vai vir, é só pegar e fazer. É 1, 2, 3, fui, nem pensa e faça. Eu sei que é delicado, eu sei que é difícil, eu também já vivi muito disso, né, de falar em procrastinar, porque a minha procrastinação ela vinha da minha insegurança, ou seja, como que eu vou fazer algo se eu não me sentia capaz, se eu não me sentia disponível a fazer, com medo dos julgamentos, com medo da falta de aprovação? Então a insegurança, que era algo que na minha personalidade não estava ainda desenvolvida, né, por causa de muitos medos, né, de olhares, de atenção, eu deixava de fazer, eu procrastinava. Então talvez a sua procrastinação ela tá vindo de uma base da infância, porque talvez você foi rejeitado, você foi abandonado, você passou uma humilhação, você foi se sentiu traído, né? Que são dores emocionais que a gente tem quando criança, olhando ali para a forma que os nossos pais lidavam com a gente. E aí nessas dores, porque você às vezes vai com medo de receber um não, com medo de alguém te julgar, com medo de ser exposto, você evita fazer a tarefa. E aí você procrastina. Então não é só simplesmente porque você
não gosta, às vezes é muito mais profundo e você precisa olhar para essa emoção, para esse sentimento, começar a observar tudo que você sente e tentar linkar. Gente, quando foi a primeira vez que eu senti essa emoção? Para você tentar achar a raiz, para você encontrar o lugar de onde ela começou e ressignificar, olhar para aquilo, entender, acolher, e aí você entender que aquilo aconteceu naquele formato, na consciência, na mente que você tinha, na maturidade que se tinha, mas passou. Então, como a gente reverte isso para que a procrastinação não te paralise? E aí a gente começa o quê? A avançar, a ter resultados. Estar aqui gravando para vocês, eu não vou cansar de falar isso aqui. De fato, assim, o entender o meu funcionamento, o entender quem era a Luciene, as inseguranças que eu tinha, os medos que eu tinha, os julgamentos que eu achava que eu ia receber. Gente, tem gente que às vezes esse conteúdo aqui não vai servir mais porque a pessoa ela já está no nível avançado. Mas quantas pessoas às vezes não conhecem nem um pouco disso que eu estou falando? Para essas pessoas que eu estou falando. E aí a gente começa a entender o degrau que nós estamos e a gente se vê naquele lugar sem julgamento, sem a gente ficar comparando com o outro e pesando a nossa vida, a nossa realidade. Então a procrastinação ela é terrível, porque ela está impedindo os seus resultados. E numa dessas a gente começa a achar os culpados, terceirizar os nossos resultados. E não adianta, ele é nosso. Se a gente não se responsabiliza, a vida não muda. E aí as suas finanças ficam travadas, porque as emoções, elas impedem você de viver liberdade financeira. Tudo começa ali. Esse é, de fato, o motivo que às vezes você procrastina. Pensa, entende? Traga uma visão mais... qual que é o problema do problema? Não fica só olhando na superfície que não vou fazer porque eu não gosto. Não é porque você só não gosta. Há alguma coisa por trás fala mais forte do que simplesmente porque você não gosta. Porque às vezes a gente não gosta porque a gente não conhece, porque é a primeira vez que a gente está fazendo. Porque fez, acabou, vai ficar natural fazer aquilo. Então a gente falou aqui sobre a questão do tempo, né, ser algo contra você, né, em relação aos resultados. Muitas oportunidades passam quando você começa a procrastinar. Às vezes surgem pessoas, surgem cursos, coisas, condições que vão melhorar a sua performance, o seu resultado, a sua entrega. E aí você não vai, ou muitas vezes, gente, compra e não faz. Eu escuto muito isso também. Hoje eu tenho a minha mentoria, ela é gravada a metodologia, e eu ainda tenho alguns encontros que eu faço com os clientes no formato que eu ainda atendo. E tem gente que às vezes começa a assiste as 2, 3 primeiras aulas e para no meio do caminho. Eu já fiz várias vezes de comprar curso, eu já tive cliente endividado em quase 80 mil reais, só com curso, treinamento, mentoria. Comprava, achando que a solução ia estar ali, só que começa e para no meio do caminho, não vai até o final, começa a ler um livro, não dá sequência. E aí as oportunidades vão perdendo, porque às vezes uma informação que você tem tá dentro daquele livro que você começou a ler, só que você parou na página 10, a resposta estava na página 11. É mais ou menos assim, trazendo aqui um pouquinho, né, de leveza. Então as oportunidades estão passando. Eu citei aqui no último vídeo sobre um livro que se chama Boa Sorte, que nós fazemos a nossa oportunidade. E de fato sim, porque talvez se você procrastinou muito, você adquiriu, né, de alguma forma aquela oportunidade que chegou até você, mas você não pegou ela. Entenda que daqui para frente você tem condições de fazer tudo isso novamente e ainda com uma clareza muito maior, né, do que você teve quando você às vezes dispensou aquela oportunidade lá. Então a procrastinação ela te impede de ter resultados porque você não pega as oportunidades boas. Só que eu quero deixar um alerta aqui, tomem cuidado. Não adianta nada a gente ficar catando só boas oportunidades, não. Você precisa entender o que você quer para sua vida. Porque se você pega uma oportunidade aqui e outra oportunidade ali e ela não tá no caminho daquilo que você quer, você vai se frustrar, vai perder tempo e dinheiro. Então de nada valeu você não ser procrastinador nessa hora. Tem que ter clareza para você pegar aquilo que de fato faz sentido. E aí quando você também continua nesse joguinho da procrastinação, sempre empurrando com a barriga, o seu cérebro ele vai criando e automatizando isso. Então, para você vira um procrastinador nato. Aquilo faz parte da sua essência, aquilo faz parte de você. Para quebrar, gente, precisa sim de clareza, que aqui talvez você tá tendo ela, precisa sim de
força de vontade e precisa sim de um motivo muito real. Para que você está fazendo essa atividade? O que isso vai trazer de resultado para você? Esse resultado que você está buscando, ele é de fato importante? Porque se for importante, você vai se esforçar um pouquinho, ter uma motivação interna para fazer. Porque se não tiver motivo nenhum, se você não conseguir entender o porquê daquilo, você simplesmente vai procrastinar. O resultado não vai vir. E aí você só vai colecionando fracassos. Só que o mais legal é que eu ouvi num podcast essa semana que o fracasso ele faz parte do nosso sucesso. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes usa desse fracasso que a gente falou aqui da procrastinação como uma desculpa. Ah, vou ficar aqui mesmo, porque nunca dá certo. Só que não, esse fracasso ele tem que ser um impulsionador para a gente poder ter o sucesso. Porque eu errei hoje, deixa eu consertar a rota, deixa eu ver onde eu errei, deixa eu modificar aqui as minhas tomadas de decisões e tentar novamente. Ela tem que ser um impulsionador para avançar. E não a trava, a âncora que te faça, tá vendo? Não dá certo, nada dá certo para mim, ó céus. Não é isso, gente. Só é assim porque você está viciado quimicamente no seu cérebro, no seu corpo, nas suas ações, no seu comportamento, no seu hábito de ser o procrastinador. Então é possível mudar, porque graças a Deus o nosso cérebro tem a neuroplasticidade, que é você colocar novamente, colocar algo novo ali, um caminho neural, um programinha novo, um arquivo novo para você fazer diferente. Só que de fato vai te requerer hábito, vai te requerer constância, vai te requerer disciplina e muita execução. Então olhe para a sua vida hoje, comece a entender quais atividades, quais tarefas que você está procrastinando. Esse é o primeiro ponto, que às vezes é muito pontual, pode ser que às vezes você faça com aquele tipo de coisa. Igual eu falei, a gente vai procrastinar normalmente em todas as áreas, porque se a gente é assim, a gente tende a procrastinar. Mas pode ser que tenha algo específico que você está empurrando já com a barriga há muito tempo. Então olhe para aquilo, elenca, anota, anotar é importantíssimo, traz para a gente uma clareza mental do que a gente precisa de fato fazer, porque se a gente fica só aqui na mente pensando, eles se misturam, porque são tantos pensamentos com excesso de futuro, excesso de passado e o que tem que fazer hoje, e aí você acaba esquecendo. Então anota, faça uma lista na sua agenda, no seu caderno, no seu celular, de quais são as tarefas que você tem procrastinado e se programe, né, se empenhe, decida fazer diferente e vai virar hábito daqui a pouco. E aí o resultado vem, tá? E aí, antes de falar, de trazer aqui uma solução, uma técnica que pode te ajudar na parte da procrastinação, quero saber se você está gostando desse conteúdo, se fez sentido para você até agora. Então, compartilhe aí com 3 amigos, vamos dissipar, né, esse conteúdo, essa informação, para que outras pessoas possam ter bons resultados, viver aí uma finança sem limites. E deixa aqui seu comentário se fez sentido, se para você teve solução, se você ficou aqui, né, até o final desse vídeo. E vamos lá. O que eu quero falar para você aqui sobre uma técnica que pode te auxiliar a sair desse lugar de procrastinador. É a técnica Pomodoro. Você já ouviu falar? Talvez você lembrou o Pomodoro aí do macarrão. A semelhança é isso, né? O nome vem basicamente disso, de um tomatinho em formato de cronômetro. Só que você pode utilizar um relógio, você pode utilizar o seu celular, o alarme, para você fazer essa técnica. Vou explicar o que é. A técnica Pomodoro, ela é uma técnica de concentração. Nós estamos cheios de coisas o tempo todo. Nosso celular notifica mensagem o tempo todo. Não sei se é assim o seu. O meu fica só no silencioso para eu poder tomar esse cuidado e evitar muitas vezes. Mas mesmo assim, toda hora a gente está ali olhando quais são as notificações. E a depender do lugar que você trabalha, a depender do lugar que você está, além das notificações do seu telefone, do e-mail que chega, da mensagem que vem, você ainda tem as pessoas te chamando. E se você não tem sua agenda, você passa a ser a agenda de outras pessoas. E aí você só terceiriza, né, você como um todo e não prioriza as suas coisas. Então a técnica Pomodoro, ela é uma técnica para você ter atenção durante 25 minutos para uma tarefa específica. Tem até alguns aplicativos que você pode baixar no seu celular, né, que é o Pomodoro. Você condiciona ele lá, ele vai durante 25 minutos marcar o tempo. E isso é legal porque o seu cérebro ele entende que 25 minutos não é tanto tempo,
né? E nem tão pouco tempo que aí você consegue se concentrar. Ele não traz essa carga assim, nossa, vou ficar aqui 1 hora fazendo isso. Não, você elimina isso porque, é pouco tempo, daqui a pouco já acaba. Então você vai escolher uma das tarefas que você tem que fazer, vamos supor que é lançar os seus dados no seu aplicativo. Você seleciona 25 minutos do seu dia e fica imerso ali durante 25 minutos fazendo aquilo. Talvez no primeiro momento você vai ficar se perder, esquecer, não vou fazer isso não. Mas mantenha ali o foco. Vai se esforçando a fazer. E aí, tira as notificações, né? Fala com as pessoas, gente, eu preciso desse tempo aqui, não posso nesse meio tempo responder ninguém. Priorize, faz lá e lança. Durante 25 minutos, atenção só naquela atividade. Pausa 5 minutinhos, que aí seu cérebro vai dar um descanso, ele vai entender, né, que a energia deu uma baixada. E aí você pode colocar mais 25 minutos para uma outra tarefa. Se você talvez lançou, vamos agora olhar o planejamento, dar uma revisada, ver o que você pode mudar, como estão os seus investimentos. Então, faça mais 25 minutos para isso. E aí você pode usar essa técnica para qualquer coisa. Às vezes pode ser para organizar seu armário, às vezes pode ser para montar um processo da sua empresa, às vezes pode ser para você se dedicar a uma atividade física. Faça isso. É algo muito simples, mas que vai te dar concentração, vai te fazer ter mais performance com o seu tempo, e aí o resultado ele vem. E esse resultado vindo, você dando check lá na atividade, isso gera prazer, isso gera sensação de bem-estar, de algo cumprido. E celebra. E aí você continua fazendo isso até automatizar as rotinas e isso ficar normal para você. E aí não tem como você falar que é impossível quebrar a procrastinação. Mas sempre olhe para suas emoções. Sempre olhe o problema atrás do problema. Não é porque você não gosta. Pode até ser, mas tem talvez algo muito mais forte emocional que te impede de ter o resultado, porque se você tiver aquele resultado, ele pode te impactar de alguma outra forma em relação às pessoas que estão à sua volta. É sobre isso, tá? E quero te agradecer se você ficou até aqui. Falar para você também que deseja conhecer mais sobre as finanças comportamentais, com esse foco no emocional, né, misturando aí com esses números, porque dinheiro não é matemática, dinheiro de fato ele é comportamental, emocional, ele dita sobre o nosso funcionamento. E se você quer ter mais fluidez no seu dinheiro, se talvez você está travado aí já há algum tempo com as suas finanças, por causa de falta de organização, porque a sua renda não aumenta, ou se o dinheiro vem, ele não fica com você de alguma forma, esse é um lugar que pessoas têm se encontrado aqui e vivido liberdade financeira. Ontem mesmo eu tive resultado assim, né, de 2 clientes e isso me faz ficar com o coração cheio e alegre, porque mostra e traz de fato a confirmação a cada dia que esse é o caminho. E se você quer conhecer mais, se você gostou, nossos contatos estão aqui nessa página, né, no YouTube. Aqui na descrição pode ser que tenha, mas na página sempre os contatos ficam lá. E eu estarei aqui, né, estaremos aqui disponíveis para poder trazer para você mais clareza e direcionamento sobre esse resultado que todos nós tanto esperamos, que é a liberdade financeira, que é viver tranquilidade em relação ao nosso dinheiro. Então, deixa aqui seu comentário, sua curtida, porque isso colabora com o vídeo para ser entregue para mais pessoas. E semana que vem estaremos de volta. Até lá, um grande beijo!